Santistas, Roleiser voltando de suspensão. Como que o nosso Mister Vojvoda vai fazer para que Roleiser e Neymar possam jogar juntos e, acima de tudo, né, jogar bem e colaborar com o time? Sou o PH Feitosa, vim falar um pouquinho aqui sobre o que eu entendo, né, que é o plano do Vojvoda para que a gente possa ali ter duas das principais peças do nosso elenco jogando juntas e jogando bem, né, o Roleiser e o Neymar. Bom, Santistas, imagino que assim como eu, vocês também estão numa ansiedade do caramba pro jogo de domingo, ainda mais com a derrota dos Tricas agora para a LDU. E já até imaginando, né, como que pode ser o time, como que pode ser a formação, e eu acho que isso abre até debate para a gente falar um pouquinho realmente da formação do time como um todo, não só para esse jogo de domingo, né, mas qual que seriam ali as melhores formações, né, dado o elenco que a gente tem hoje, e principalmente fazer com que o Roleiser e o Neymar possam jogar juntos ali. Bom, para mim, PH, tem duas possibilidades que eu entendo que são as duas formações que a gente mais pode tirar proveito desse elenco que a gente tem hoje, que a gente mais possa tirar proveito do melhor que o Roleiser tem a oferecer e do melhor que o Neymar tem a oferecer. A primeira coisa que me vem à mente é algo parecido com o que foi no último domingo contra o Atlético Mineiro, né, onde a ideia ali é um 4-4-2, na verdade ali um 4-3-1-2, que na verdade são muito similares, né, muda só ali que o meia atacante, ao invés de ficar na linha de 3, ele fica um pouco mais recuado, mas a ideia é muito parecida, ali o 4-3-1-2 é para dar um pouco mais de mobilidade ali para o meio de campo e principalmente para quem ataca ali, né? Então tanto o 4-4-2 quanto o 4-3-1-2, que eu acho que até é um pouquinho mais adequado, dada a função que eu vou passar aqui do Roleiser, né? Então entendo isso, né? Que o Santos pode optar pelo 4-4-2 ou pelo 4-3-1-2. Manteria boa parte da formação original do Vojvoda para o jogo, né? Contra o Atlético Mineiro. Então ali nós temos o Brazão, que nesse jogo em específico contra o São Paulo pode ser que não jogue por conta da lesão que ele teve no último jogo, né? Mas é o nosso titular indiscutível. Então ali, né? O Brazão, entendo que pelo menos nesse primeiro momento o Luan Pérez para fazer o lado esquerdo da zaga, até porque é canhoto, vem demonstrando melhorias, é um zagueiro que eu particularmente gosto, e ao lado dele Adonis Frias, porque é um zagueiro que indiscutivelmente melhor do que o Zé Ivaldo, que a gente não quer ver mais nem pintado de ouro e que inclusive vai estar suspenso para o jogo desse domingo agora também, e que já teve mais tempo para se adaptar ali ao elenco do que o Alexis Duarte. Manteria o Igor Vinícius ali na lateral direita, por mais que eu, PH, goste mais do Mike, ache o Mike mais jogador do que o Igor Vinícius, a gente não pode descartar e negligenciar a atuação que o Igor Vinícius fez contra o Atlético Mineiro, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então até que o Mike prove seu valor, eu entendo que tem que se manter o Igor. E na lateral esquerda, por mais que eu prefira o Souza no quesito técnico, não podemos descartar também a última partida que o Escobar fez, inclusive nos surpreendendo em lances ofensivos. Então eu entendo que para essa formação seria mais adequado que o Souza. Nós seguimos ali com a linha dos três meio-campistas, que eu também manteria Zé Rafael, o Schmidt, que embora nos dê raiva e não seja um jogador que nos agrade, não comprometeu no último jogo, continuou jogando de calça jeans como sempre, né, da marcha ré ali, que é mas enfim, não fez um jogo que comprometeu, deu ali bons passes, ajudou na marcação. O Vitor Hugo também, e colocando um homem ali mais avançado. E aí o que muda para esse jogo que foi contra o Atlético Mineiro, na minha visão, e é o que eu acho que o Vojvoda imagina para extrair o melhor do Roleiser e do Neymar. Então, o Roleiser faria essa função de meia atacante no lugar do Neymar, né? O técnico saca o Guilherme, que pelo amor de Deus, acho que é um consenso aqui, coloca o Neymar como um segundo atacante e o Lautaro Dias, que fez até que uma estreia ali animadora, né, como atacante de referência. Então é uma formação que me agrada bastante, para mim extrai o melhor de todos os nossos jogadores, acho que tem muita chance de dar liga ali entre o Roleiser e Neymar, o Neymar como segundo atacante flutuando ali fora da área e aproximando com o Roleiser e com o meio de campo para criar jogadas, ter mais a posse de bola, cadência, né, ali o toque próximo, compacto, né? E aí, no momento de voltar para marcar, o Santos vai ali para um meio que um 4-5-1, né? Então, onde mantém a linha dos 4 defensores,
Os meio-campistas voltam também, inclusive ali o segundo atacante, né, seria o Neymar, voltaria. Entendo que o Roleiser pode abrir um pouco mais ali para a esquerda também para ajudar na marcação, e o Neymar volta um pouquinho mais centralizado, até para dar vazão no contra-ataque para o time do Santos, deixando o Lautaro Dias ali como a pessoa, como jogador, né, de referência ali no contra-ataque, né. Então eu acho que pode ser uma formação muito interessante para o Santos, para o Vojvoda, e ele, né, já deu indícios aí que gosta e que está testando essa formação, inclusive no jogo contra o Atlético Mineiro, que, diga-se de passagem, deu super certo. Seja no primeiro momento para pressionar, ter mais a posse de bola, criar e fazer um jogo melhor do que o Atlético no primeiro tempo, e no segundo também com a expulsão do animal do Zé Ivaldo, para fazer a cadência do jogo e conseguir trabalhar no contra-ataque, que foi onde saiu o pênalti do Santos, né, onde o Tiquinho converteu. E aí tem uma segunda possibilidade que me agrada bastante também, considerando principalmente que veio também um Alexis Duarte, que eu considero um bom zagueiro, que seria a 3-5-2. É já diferente a concepção, né, o princípio dessa formação ali do 4-4-2, 4-3-1-2, né? Então a gente primeiro tira essa linha de 4 defensores, né? Então seria ali Brazão, teriam 3 zagueiros encabeçando a área, né, que eu entendo que teria que ser ou Alex ou Adonis pela direita, um dos dois como zagueiro central, que eu acho, inclusive, que tem que ser o Alexis Duarte, porque eu entendo que é um zagueiro um pouco mais calmo, um zagueiro que olha, que pensa um pouquinho mais antes de sair jogando, que é mais firme ali na marcação, é mais seguro, né? E o Luan Pérez como zagueiro ali pela esquerda, porque além de ser canhoto, tá acostumado a jogar ali boa parte da carreira dele, então acho que é interessante sim, e vem mostrando evolução, vem jogando bem. E aí o que é o interessante? O Santos sempre, nos últimos anos, teve muita dificuldade na criação do ataque, principalmente no sistema usando pontas, né? Então a gente passa a ter ali a nossa criação voltada toda para o meio de campo, onde a gente vai ter ali 3 principais meio-campistas, que aí eu entendo, né, que saca ali o Schmidt, que não é ruim, tá? A gente mantém, né, Victor Hugo, mantém Zé Rafael, deixa o Roleiser ali como um meia um pouquinho mais avançado e armando o jogo, e aí nós temos como se fosse meia direita e meia esquerda, só que ali na dinâmica do jogo, na verdade, são meio que alas, né, que vão dar um apoio, uma sustentação no meio de campo e no ataque, mas que também voltam para marcar ali, cobrindo as laterais, né? O que é muito bom também nos momentos que o Santos sofrer contra-ataque. Então traz uma segurança, uma trinca boa ali no meio de campo, tem ainda 3 zagueiros encabeçando a área e vem esses 2 alas ou esses 2 meios abertas, né, para fazer a cobertura. E aí eu realmente entendo que as melhores peças para isso, do lado direito, seria o Igor Vinícius nesse momento, né? Até que o Mike prove o contrário. E ali do lado esquerdo, aí sim eu acho que já teria que dar lugar para o Souza, porque é um jogador mais habilidoso, mais veloz, que dá mais apoio no ataque, dá mais oportunidades de criação de jogadas ali, tanto pela velocidade, tanto por ser mais habilidoso, tem um passe mais refinado, é um pouco mais inteligente ali nas jogadas ofensivas, além também de usar a velocidade ao favor dele, é um jogador brigador marcador, então que vai fazer muito bem tanto ele quanto o Igor Vinícius, entende que são 2 jogadores que defendem e atacam bem, mas que tem essa questão da velocidade, da arrancada, tanto para sair para o ataque, apoiando o meio de campo, né, quanto para voltar para a defesa. E aí nisso nós temos ali de novo os 2 atacantes, né, que é o Neymar como segundo atacante, jogando mais próximo ali do Roleiser e do meio de campo, e o time jogando ali para o Neymar e para o Lautaro Dias, que vai estar ali como a referência. E aí nisso, no momento de defender, o Santos vem ali meio que para um 5-4-1, onde então voltam esses 2 alas, fecham uma trinca de 5 defensores ali com os 3 zagueiros, né? O segundo atacante volta também ali para preencher o meio de campo, que aí de novo entendo que é o Neymar que vai ocupar essa função, então o Laser também pode abrir mais ali para a esquerda, o Neymar vir mais centralizado ali para marcação e para sair jogando no contra-ataque, e ficar o Lautaro ali como o jogador de referência para o contra-ataque.
Então é isso, Santistas, é isso que eu venho imaginando para o nosso elenco. Eu acho que uma coisa que eu gostei bastante do Vojvoda, e eu já comentei isso em outros vídeos e acredito que é uma coisa que vocês também, né, todos nós gostamos, é isso, é que ele realmente parece que ele avalia os jogos e muda a formação, muda a estratégia dele ali de acordo com cada jogo, né? A gente viu que ele aparentemente está abdicando do 4-3-3, que eu entendo que é acertadíssimo. E eu entendo sim que ele deve caminhar para essas duas formações aí, porque são formações que ele já trabalhou. Foi uma formação, inclusive a do jogo contra o Atlético, em que entendo que ele tenha gostado pela apresentação do Santos lá. Eu realmente acho que ele vai variar principalmente entre esses dois esquemas táticos aí, né? E eu acho que realmente ele vai conseguir extrair o melhor do nosso elenco nessa questão. Ah, PH, mas e o Bom Tempo? Tá esquecendo do Bom Tempo? O Bom Tempo... Gente, vamos lembrar que o Bom Tempo está lesionado e muito provavelmente vai ficar, quase certeza que vai ficar fora do jogo contra o São Paulo. Né? Então sim, eu vejo o Bom Tempo entrando nesse time. Ali no 4-4-2 ou 4-3-1-2, eu vejo sim ele entrando, principalmente no lugar do Schmidt, e acho que inclusive vai melhorar mais ainda a qualidade do nosso meio de campo, tanto no passe quanto na marcação, na mobilidade, né? Um jogador muito mais rápido, muito mais ágil, e que eu entendo também com uma leitura de jogo muito melhor do que o Schmidt. E caso o treinador opte por vir para um 3-5-2, aí fica talvez um pouco mais complicado, porque nós temos ali, na minha opinião, do meio de campo, não pode sair o Zé Rafael e nem o Rolês, ele teria ali a posição do Vitor Hugo, que inclusive são jogadores com características parecidas, né? E para mim, eu acho que tem que ter uma concorrência franca ali. Ou o Vojvoda pode pensar, né, ali numa solução alternativa para o Bom Tempo, talvez colocar ele como um ala, que seria meio que um meia direito ali, né, enquanto o time tivesse a posse de bola, enquanto o time estivesse atacando, e que teria que voltar ali como um ala para fechar a defesa, que pode ser uma coisa desenvolvida nele também, né. Então, assim, para mim é um ótimo jogador, importantíssimo para o time, tem que continuar jogando. Se o Vojvoda for pelo 4-4-2, ou ali, né, pelo 4-3-1-2, não tenha dúvida que o Bom Tempo tem que ser titular nesse time. E se for um 3-5-2, eu realmente fico ali dividido entre Vitor Hugo e Bom Tempo. Vitor Hugo, só que o Bom Tempo a gente conhece melhor, né? E é um menino da Vila, então acho que se for para dar prioridade para alguém, tem que dar para o Bom Tempo. Mas a gente não pode descartar a partida que fez o Vitor Hugo no jogo contra o Atlético Mineiro. E acho também que tem essa possibilidade, né, do Vojvoda até testar ali o Bom Tempo em outras posições. Fora isso, nós temos poucas opções, né? Além desses que foram comentados, temos o Arão, que para mim é bom jogador, mas realmente tem toda essa questão turbulenta da chegada dele, da lesão, e aí o Santos cogitou fazer a rescisão dele, o que aparentemente, e a gente vai trazer mais informações depois, mas aparentemente o Santos voltou atrás, tanto por questão de valores financeiros, e quanto porque dizem que estão vendo os esforços do Arão para poder voltar a jogar. Realmente não sei, é um jogador que realmente capacitado tecnicamente e com vontade de jogar, que pode sim agregar bastante para o time e pode brigar por uma titularidade que para mim também a gente só tem que ver com bons olhos. Então realmente a gente não tem muitas opções ali. E para o ataque, talvez a única mudança que eu pensaria também seria ali como uma referência do ataque, talvez no lugar do Lautaro, o Tiquinho. Porém, são características diferentes. Enquanto o Lautaro é um jogador também de flutuar mais, é um jogador que sai um pouco mais da área, que tabela ali um pouco mais, tem o Tiquinho, que é um jogador mais centralizado, referência de área ali, que faz um pivô muito bom, né? É um jogador mais matador do que o Lautaro, mas eu sinceramente não acho que para essa posição vai ter um titular absoluto. Eu acho que o Vojvoda vai avaliar jogo a jogo qual tipo de jogador vai ser mais adequado, né? Ora o Tiquinho, ora o Lautaro. Mas é isso, Santistas, essa é a minha visão, é a minha opinião sobre não só como o Vojvoda pode e deve, inclusive, né, treinar e adequar o time, principalmente para fazer o Roleiser, o Neymar ali, o meio de campo do Santos trabalhar bem melhor,
criando jogadas e ajudando, dando apoio defensivo. E também acho que ele vai por algum desses dois caminhos aí no jogo contra o São Paulo no domingo, e torço para que seja assim, porque realmente foi animador o que nós vimos no domingo. Se não fosse o animal do Zé Rivaldo, seria mais ainda. E que a gente não precisa mais se preocupar com ele também, que tá suspense, e sinceramente acho que a gente não vai ver mais ele vestindo a camisa do Peixão. Mas é isso, santistas, me falem aí a opinião de vocês, o que vocês acham, né, dentro dessas peças do elenco que nós temos, quais seriam as melhores formações e como que o Vojvoda pode fazer para extrair o melhor dos nossos dois craques do time, que não deixam de ser o Roleiser e o Neymar. Então comenta aí, vamos conversar, quero ouvir a opinião de vocês também, tá? Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo, vocês nos ajudam bastante, de se inscrever quem não é inscrito ainda. Se vocês puderem hypar, vocês nos ajudam bastante também para que a gente alcance mais pessoas aí, tá bom? O Chambre vai deixar aí para vocês também o Instagram do canal, @canal Vem Pro Peixão, vai deixar o meu Instagram aí também, se vocês puderem seguir lá, dar uma força até para a gente poder interagir, ph.cfeitosa, e do Edu, @edufutirinhas. Beleza? Valeu, setistas, até a próxima.